Olá, amados, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Na nossa aula de hoje, a aula de número 10, nós abordaremos o capítulo 5, nos versos 18 a 21. Essa aula será um pouco diferente das demais, porque nós daremos uma ênfase muito grande no entendendo um pouco. Nós vamos ler dos versos 18 a 21, que diz o seguinte, vamos para a leitura. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu gostaria de sugerir que você possa pegar a sua Bíblia, ou física ou digital, e possa nos acompanhar, porque nós vamos traçar uma trajetória acerca da pessoa do Espírito Santo, indo desde o cumprimento ministerial de Jesus até o dia de Pentecostes. Nos acompanhe. Primeiramente, nós vamos iniciar em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele fala acerca do cumprimento ministerial de Cristo, que diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então, nós vemos aqui que, primeiramente, Jesus, ele fala claramente sobre o cumprimento ministerial que ele estava realizando no seu ministério. Quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. A lei, ela mostrava, direcionava, apontava para Cristo. E Cristo cumpriu essa velha aliança e através do sangue dele, da sua ressurreição, do perdão dos pecados, nós tivemos a nova aliança, o Novo Testamento. E em seguida, nós temos em comissionamento, o comissionamento que fica 3 versículos depois, no 47, que diz: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então Jesus, ele fala sobre a comissão, ou seja, ele está passando para a igreja, para nós, o ministério que foi transmitido para os apóstolos e em seguida para nós. Esse é o comissionamento. No verso 49, ele diz sobre a promessa, que diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a promessa, ela vem após o direcionamento, após o comissionamento. Ele fala para uma igreja, no momento da sua despedida, quando ele estava muito próximo de ir para o Pai, assentar-se à direita do Pai, ele fala: olha, vocês têm uma missão, mas não se preocupem, fiquem em Jerusalém, que do alto, dos céus, vocês serão revestidos de poder. Então, ele dá a missão, mas ele dá meios e ele orienta quem é, mais para frente que a gente vai ver, quem é que vai estar com a igreja ao longo do seu ministério, que diz em João 16:7, nós temos a definição, que diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. Então, há uma referência clara sobre quem é que está vindo. É o Consolador, é o Espírito Santo. É aquele que estará com a igreja. E em Atos, no capítulo 2, nós temos a chegada. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, unânimes em oração. Eles estavam em Jerusalém conforme Jesus orientou. Eles estavam congregados, eles estavam juntos, eles estavam compartilhando, eles estavam buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E quando o vento encheu a casa, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios desse mover, eles foram cheios desse Consolador, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, em que eles começaram a manifestar essa unção, esse agir de Deus. E no slide aí, você acompanha, no verso 14 do capítulo 2 de Atos,
diz que então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então, nós temos aí claramente, Jesus já tinha subido para o Pai, ele falou que mandaria o Consolador, ele advertiu e ordenou para que a igreja, para que os irmãos ficassem congregados em Jerusalém, e até que no dia de Pentecostes, na festa da colheita, onde tinham pessoas de várias nacionalidades, o Espírito Santo desceu. E é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele saiu do lugar onde eles estavam e começou a pregoar, começou a falar da palavra de Deus. Se nós observarmos, é o primeiro indício, claro, que ocorreu que a igreja ela pôde ser funcional pós o Espírito Santo, pós comissionamento, de modo que a palavra igreja, como é bastante conhecida, ela vem do grego eclésia, onde ek, que é o prefixo, significa para fora, e clésia ou clesia significa chamado. Então, de fato, quando o Espírito Santo veio, houve uma confirmação, de modo que eles foram cheios e eles foram chamados para fora. Para quê? Para fazer a obra de Deus, para apregoar a palavra de Cristo, para falar acerca de Deus. Então, nós vemos a primeira vez que a igreja, ela foi de fato, na etimologia da palavra igreja, quando ela recebeu o Espírito Santo. E assim é para nós. Nós não podemos ser igreja se nós não tivermos o agir, o manifestar do Espírito Santo em nossas vidas. Mais para frente nós vemos sobre o cumprimento. Em Atos, no mesmo capítulo, no verso 32 e 33, Pedro ele faz esse discurso e diz o seguinte: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, Pedro está explicando para todos aqueles que estavam lá, que eram de várias culturas, de várias línguas diferentes, e o Espírito Santo agiu no entendimento deles, de modo que cada um ouvia na sua própria língua o que Pedro estava pregando, louvando a Deus. E nós temos o início, no verso 38, onde Pedro lhe responde e diz: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós temos o fechamento, onde a mensagem que seria pregada, que foi pregada e está até os dias de hoje, ela é anunciada, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de perdão e uma mensagem de multiplicação, que o Espírito Santo, ele não veio apenas para um ou para outro, ele veio para todos. Então, nesses 6 versículos, 7 que nós lemos, nós conseguimos ter um apanhado desde o fim do ministério de Jesus, aqui na terra, para o início do ministério do Espírito Santo. Isso é muito interessante porque nós temos a menor aula de todas as aulas que nós vamos ministrar, é a menor aula, mas porém é uma das aulas que podem e vão nos trazer um entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. E isso é vital, é muito importante para o crescimento da igreja, o crescimento dos irmãos. Nós temos aqui ações do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Então, nós vemos, não vamos ler tudo porque não temos tempo, mas em Apocalipse 2,7 está relacionado à ação dele em que ele fala. Ele também intercede pela igreja, em Romanos 8,26. Ele testifica, ele ordena, ele conduz, ele nomeia. E os seus atributos é que ele é eterno, em Hebreus 9,14, você pode ler depois. Ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele é chamado de Deus e ele é o Criador. E tem o impacto das nossas ações com ele, ou seja, a nossa ação provoca no Espírito Santo algumas reações. Por exemplo,
nós não devemos mentir para Ele. Então, Atos 5, 3 a 4, fala sobre a mentira, que o homem pode mentir ao Espírito Santo. Em Hebreus 10, 29, fala sobre o insulto. Não devemos insultar ao Espírito Santo. E em Mateus 12, 31, fala sobre a blasfêmia. Não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, capítulo anterior que nós estudamos, fala sobre entristecer o Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele recebeu do próprio Cristo o ministério, ele atua na vida da igreja e ele está aqui para falar conosco, para interceder por nós, para nos testificar, para nos guiar, para nos ordenar, para nos conduzir, para nos nomear, para nos ensinar e comunicar ao nosso coração as verdades de Deus em nossas vidas. Mas e nós? Em Efésios 2, 21 e 22 diz o seguinte: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E complementa em 1 Coríntios 6,19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós somos filhos por adoção, e agora também nós recebemos o Espírito Santo para estar dentro de nós. Por isso que Paulo, quando ele escreve no capítulo 4, acerca da imoralidade, acerca dos frutos, acerca da nossa vida e do pecado como um todo, a intenção dele é para que nosso corpo seja limpo, seja santificado, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. No Caminhando pela Palavra, agora nós vamos entrar, no verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinhos, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É muito interessante, se nós observarmos, até no próprio livro de Efésios, nós temos 3 pontos muito importantes que falam acerca do Espírito Santo. O primeiro ponto, lá no capítulo 1, versículo 13, que diz que nós fomos selados. O Espírito Santo, ele se deu por penhor pela nossa vida. E nós fomos selados por ele mediante a entrega. E no capítulo 4, no verso 30, fala sobre não entristecer. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo com nossos atos, com nossa vida pregressa, pecaminosa. Nós não devemos pecar apenas com medo de ir para o inferno ou de sofrer alguma enfermidade ou reflexo desse pecado. A comunhão com Deus em nossas vidas tem que ser tão grande a ponto de que nós nos sentamos desconectados ao pecar. E no 5,18 agora, ele fala sobre sermos cheios. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não é uma opção, é uma ordenança. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E nos versos anteriores, Paulo falava sobre os frutos da luz. Agora, ele nos exorta a não nos enchermos da bebida proveniente do fruto da vide. Nós temos aqui uma relação muito interessante entre vinho moderado, ou seja, quando as pessoas fazem o consumo de vinho. A Bíblia não condena o consumo de vinho, Ela condena o excesso, que é a outra coluna que está aí no slide, que está representado pela embriaguez. Então, no Salmo 104, verso 15, diz que o vinho, ele alegra o rosto, ele formoseia o rosto. Em Provérbios, capítulo 3, verso 10, fala que ele é sinônimo de prosperidade, quando fala que os celeiros estão cheios e os lagares estão cheios de vinho. Então, ele é também referido como prosperidade. E em 1 Timóteo 5, 23, Paulo fala a Timóteo para colocar um pouco de vinho, de tomar um pouco de vinho para tratar das suas enfermidades, como ele tinha problemas de saúde. No outro lado, nós vemos o problema do excesso, que é a embriaguez, é quando as pessoas tomam vinho em excesso e ficam alcoolizadas. Em contrapartida, enquanto o vinho moderado ele deixa a pessoa alegre, o vinho em excesso deixa a pessoa triste após o seu efeito. Semelhantemente ao pecado. No momento ele pode até parecer agradável, mas depois ele traz um amargor, ele escurece o nosso coração, o nosso semblante e nos afasta do Pai. No segundo momento, o excesso do vinho, ele leva à devassidão e imoralidade. Lembra da aula passada?
o vinho em excesso ele pode levar a muitas situações a cometer pecados contra o nosso corpo. E no terceiro ponto, ele pode causar enfermidades e doenças graves. Nós temos doenças psicológicas, né? Como, por exemplo, depressão, dependência. A dependência química é um exemplo de enfermidade causada pelo vinho. E nós temos no segundo slide, aqui relacionado à questão espiritual, da embriaguez e no aspecto que Paulo nos encoraja a ser, que é cheios do Espírito Santo. Enquanto a embriaguez nos ensurdece, essa surdez é espiritual, ou seja, a embriaguez, que é o pecado, tampa os nossos ouvidos e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus. O próprio Espírito Santo fala com a gente. Ele comunica a vontade do Pai e nos orienta. Enquanto, quando nós somos tomados de embriaguez espiritual, no sentido ruim da coisa, ele nos deixa indiferentes, insensíveis. Quando nós somos cheios do Espírito, nos dá empatia e amor pelos perdidos. A embriaguez, no sentido espiritual, ela nos traz a depressão, ela nos deixa triste. Em contrapartida, o Espírito Santo enche os nossos corações de alegria. Nós vemos uma referência a ele no Salmo 4:7. E é engraçado, é muito interessante também a gente entender que no Antigo Testamento há uma diferença entre o Antigo e o Novo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha assim sobre as pessoas. Ele vinha para um momento específico e ele vinha sobre alguém. Quando Deus ele operava muitas vezes, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, repousava sobre ela, enchia para determinado propósito por algum tempo curto e depois ele voltava para o Pai. Hoje não. O Espírito Santo ele está em nós, ele habita em nós. Não tem tempo, não tem limite de tempo, não tem limite de propósito, ele não fica sobre nós, ele está em nós o tempo todo. Então há uma diferença. Billy Graham, em seu livro O Poder do Espírito Santo, ele fala ele diz que o homem tem 2 anelos, tem 2 desejos, 2 necessidades. A primeira é o perdão e a bondade. O perdão é relacionado à cruz do Calvário, quando Cristo nos perdoou. E a bondade é relacionada à característica que o Espírito Santo age e provoca na vida daqueles que são cheios por Ele. No próximo slide, nós temos uma analogia, não podia faltar, muito interessante sobre o fruto da vide. No quadro, no primeiro quadro, nós temos uma uva, né? Nós temos a transformação da uva, a fermentação, que gera vinho. Esse vinho, quando consumido em excesso, ele gera contenda, ele gera problemas, ele gera situações em que afastam o homem de Deus. E o homem afastado de Deus, por consequência, ele é levado à morte. Primeiramente, a morte física e, em segundo lugar, a morte espiritual, sendo o segundo tipo, pior do que o primeiro. Já no segundo quadro, nós temos uma parreira, uma videira, nós temos um cacho de uva, um homem, uma pompa e uma semente. Qual é a mensagem, qual a analogia que nós queremos fazer? Jesus falou que Ele é a videira, nós somos as vides, nós somos as uvas. E nós estamos ligados nele. Quando nós recebemos a Cristo e nós temos o trabalhar do Espírito Santo no nosso entendimento, revelando a palavra de Deus, descortinando os nossos olhos para o entendimento da palavra de Deus, o agir do Espírito Santo em nós gera vida, que é essa semente. Então nós temos a videira, que é Cristo, né? A palavra que nós entendemos, nós recebemos, o Espírito Santo nos revela, ele trabalha em nós, nós nos convertemos e isso gera vida. É interessante ressaltar que a ação natural que age sobre a uva, que é a fermentação, ela transforma
o álcool, ela transforma o açúcar, na verdade, em álcool. Ou seja, ela tira o doce da uva e transforma em amargor. Já a ação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, ela transforma o amargor de nossas vidas, a natureza humana que não tem doçura nenhuma, ela transforma esse amargor em doçura, em amabilidade, em salvação e traz em nós o bom perfume de Cristo, como está escrito lá em Romanos. Então há uma diferença. A ação natural no homem é para o pecado e a ação espiritual em nós, ela gera vida. No próximo ponto, no verso 19 a 21, que diz o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós temos aqui características de quem é cheio do Espírito Santo. Num primeiro momento, ele fala sobre falando entre vós. Então, isso aponta para a comunhão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vivemos em paz. A Bíblia diz: segui em paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, todo cristão cheio do Espírito Santo, ele vive em paz. No coração dele não há espaço para briga, para contenda, para discussão, para disse-me-disse. No segundo momento, a segunda ação fala sobre entoar louvores, e isso é relacionado diretamente à adoração. O verdadeiro cristão, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele anda sempre louvando ao Senhor. O homem natural, o homem que não conhece a palavra de Deus, que não foi tocado por Deus, ele não entende. Mas o homem espiritual, e até tem um apêndice aí, cânticos espirituais, é relacionado também ao agir do Espírito Santo, conduzindo louvor, a adoração, ação específica em ligação direta ao Pai. Então o Espírito Santo, ele está conosco, ele leva a nossa adoração, ele translitera para o Pai. E isso é muito interessante. O terceiro ponto é sobre dando graças. E aí nós entramos sobre gratidão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos gratos. A gratidão, na verdade, ela é assim como a morte, a gratidão é o importante termômetro da fé. Quando nós somos gratos a Deus por tudo, a mensagem que nós estamos passando para o Pai é que, independente da nossa situação, se boa, se ruim, se com coronavírus, se sem coronavírus, se empregado ou desempregado, se doente ou não, nós somos gratos, porque nós entendemos que todas as coisas estão no controle dele. Não há nada aqui na terra que esteja fora do controle de Deus. Então, quando nós somos gratos, nós dizemos: olha, Pai, mesmo nessa situação, eu te agradeço porque eu sei que no final as coisas vão dar tudo certo, que o meu Redentor vive, que nós não vivemos na esperança da vida nesta vida, mas no porvir. O céu é o nosso lugar. E no último ponto, falar sobre sujeitando-vos uns aos outros, a questão da submissão. Submissão, na verdade, a gente pode até fazer uma brincadeira quando nós estamos abaixo da missão, quando nós estamos abaixo da ordenança de Cristo. Então, quando nós sujeitamos uns aos outros, nós abrimos mão do nosso eu, da arrogância, nós não somos soberbos, nós agimos para que o outro venha a ser respeitado e também em amor. Isso está relacionado diretamente ao amor ao próximo. E nós concluímos que, primeiramente, é básico, é essencial, é mandatório. Nós devemos, precisamos e temos que ser cheios do Espírito Santo. Não há como nós vivermos e nos considerarmos cristãos sem ser cheios do Espírito Santo. É mandatório. Se você não é cheio do Espírito Santo, você não nasceu de novo. Se você era cheio do Espírito Santo e você não é mais cheio, busque ao Senhor, porque Ele vai te encher. Ele não está com a mão escondida, de modo que não possa dar. No segundo ponto, nós concluímos que o mandamento se estende ao corpo. Deus, Ele tem o total interesse, como nós lemos lá
Assim que Pedro e os apóstolos, os irmãos, foram cheios do Espírito Santo, eles anunciaram a palavra de Deus, a palavra de salvação. E a mensagem foi: arrependei-vos. E em seguida eles falaram: e recebam também o Espírito Santo. Então o próprio Deus tem interesse em derramar, em agir, em estar em nós, em estar na sua igreja. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso aliado, ele é Deus em sua totalidade. E assim ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós somos também encorajados a transbordar. Imaginemos que, uma segunda analogia, imaginemos um vaso. E nesse vaso ele está vazio. Na verdade, ele tem um pouco de poeira. Quando você coloca qualquer líquido dentro desse vaso, o líquido vai tomando e vai ocupando todos os espaços. Ao passo que ele vai enchendo esse vaso, a poeira ela vai ficando sobrenadante, ela vai subindo. Quanto mais o líquido enche, mais a poeira sobe, até o momento em que esse líquido ele transborda. Quando ele transborda, essa poeira, essa sujeirinha, por mais que seja uma bobagem, ela é a primeira a sair. Assim somos nós. Nós somos vasos imperfeitos. Nós tentamos cumprir o ministério, a vontade de Cristo, mas nós somos imperfeitos. Porém, o Espírito Santo é aquele que dá o polimento final. É aquele que tira aquela sujeirinha que muitas vezes nós nem sabemos que temos. É Ele que nos convence. É Ele quem trabalha em nossos corações e testifica aquilo que nós muitas vezes estamos errando. Então, quando o Espírito Santo enche o nosso vaso, ele transborda, tira tudo aquilo que não agrada a Deus e, em contrapartida, ele também, quando transborda, ele acaba atingindo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Assim é o trabalhar de Deus. Quando nós somos cheios, nós não conseguimos evitar, nós não conseguimos controlar o agir e o trabalhar de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, é inevitável não falar de Jesus. Nós não conseguimos não colocar para fora, comunicar aos outros aquilo de bom que está acontecendo conosco. E, por último, ele não está distante, ele está dentro de nós e quer se relacionar conosco. Em Gênesis 1:1, fala sobre a criação do mundo. E lá diz que o Espírito Santo ele pairava sobre o abismo e ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, no início, ele estava com Deus, obviamente, e ele pairava sobre a face das águas. Ele gerava vida. Hoje não é diferente. Ele continua querendo gerar vida, mas não é em cima de nada, é em cima de nós. Ele quer gerar vida em nossos corações. Ele quer não apenas parar, mas ele quer entrar em nós e gerar vida. Há uma semelhança, é o mesmo Espírito, ele não mudou. O que mudou foi que antes ele agia em cima da água, ele hoje age no nosso coração. Vamos agora para o próximo quadro, aplicando em nossas vidas. E as perguntas foram a de sempre. Quais foram as lições aprendidas hoje? O que é que você entendeu? O que é que o Espírito Santo testificou ao seu coração acerca de si próprio, acerca do próprio Espírito Santo? Na segunda pergunta você é cheio do Espírito Santo? Você tem buscado para que o seu corpo seja templo do Espírito Santo? E sempre há tempo de buscá-lo, sempre há tempo de buscar o Espírito Santo. Agora vamos para a frase, terminando, que diz o seguinte: quando Deus nos revela uma verdade, ela naturalmente se torna uma força em nós. E então descobrimos que somos capazes de crer. A fé vem através da revelação. Sem a última, a primeira é impossível. Isso explica porque muitos não têm fé, embora entendam com a mente, não possuem a revelação de Deus. O Otmani. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.